30 anos modelo, assim, entra, muda, sai calada, flash, tudo de bom. Falar realmente, nossa, e as colegas quérrimas, palestrantes, assim, com maior desenvoltura, uma que já deu não sei quantas, eu não dei nenhuma, não sei o que eu estou fazendo aqui. Caí de paraquedas da Marta, entendeu? E, enfim, bom, boa noite. O título da minha coluna, da minha palestra, vocês me desculpem, vou ler, porque senão eu vou fugir do assunto, 500 saídas, Leão da Montanha, eu vou para lá, para cá e não vou conseguir em 15 minutos falar nada. Então eu vou ficar detida mesmo aqui, senão não vou dizer a que vim. O título da minha palestra é Se ele não puder vir para o nosso mundo, eu vou ao dele. Obrigada por me receberem, por me ouvirem. Eu tenho 54 anos, trabalhei 30 anos como modelo, muda, calada, tudo de bom. Fiz umas novelinhas também, participações, mas grava, errou, volta, não é essa coisa assim ao vivo, enfim. Casei aos 17 anos, tive 2 filhos, que hoje têm 34 e 35 anos. O de 34 é amanhã que faz aniversário, que eu ainda tenho que voar para um almoço, enfim. Lindos, queridos, ótimos. E eu diria que assim, a experiência da maternidade jovem, ela é sem dúvida leve e até divertida, né? Eu acho que eu fiquei mais amiga do que qualquer coisa. Um deles, o aniversariante de amanhã, ele fala assim, ô Bezerra, Bezerra, eu falei, como assim Bezerra? Ah, pelo menos em público, dá pra você me chamar de mãe? É patético. Porque ninguém acredita, porque 1,90 m, aquelas coisas, enfim. Mas é assim, eu me saí bem, acho, apesar da pouca idade, e de ter me separado quando o mais velho tinha 1 ano e meio e o menorzinho tinha 6 meses. Aí eu virei modelo mesmo, né? Porque aí precisava, inclusive. Aprendi, cresci com eles e creio ter me tornado, de fato, uma super amiga, porque eles conversam assim, de igual para igual e contam. Eu falei, meu filho, eu sou sua mãe, não sou colega, mas tá certo. Bom, quando eu me casei pela segunda vez, aos 28 anos, o meu marido não tinha filhos. E a gente resolveu isso com 3 anos que nós já estávamos juntos. Nasceu meu terceiro filho, o nome dele é Pedro, de quem eu vou falar. Pareceu natural, de certa forma, pensei até que ia ser fácil, né? Eu já tinha experiência, já sabia alguma coisa, não ia ser tão complicado assim. Mas a vida tem umas surpresas. E quando pensamos saber muito, vem uma novidade para ser vivida e aprendida. E nos 3 primeiros anos, foi uma busca incessante de saber o porquê dos atrasos no desenvolvimento do meu filho. Para andar, para engatinhar, para falar. Engatinhar com quase 1 ano, andar com, sei lá, mais de 2, eu acho. Para falar com 3 era complicado entender alguma coisa, mas ele cantava em inglês, ele falava e cantava. Engraçado, mas enfim. Os médicos diziam que era normal e que algumas crianças, de fato, demoram um pouco mais e todos os exames que fazíamos não acusava nada. Mas não me convenceram, já tinha experiência, né? Poxa, um andou com 8 meses, o outro andou com 9. Eu falei, não pode, 3 anos e não está andando, enfim. Eu sabia que tinha algo diferente, resolvi fazer uma investida pesada mesmo, assim, e durante 1 mês, assim, eu fui um dos melhores especialistas do Rio de Janeiro, geneticistas, pediatras, neurologista, essa gama toda envolvendo crianças com algum tipo de dificuldade. E no último, depois de cardio, até cardiologia e tudo, o último geneticista eu consegui realmente um diagnóstico. Porque todos, mesmo nessa investida, com todos os PhDs, especialistas, não, seu filho não tem nada, um pequeno atraso, enfim. E o geneticista disse, você tem um filho especial, tem uma síndrome rara e nova, chamada síndrome de Rubinstein-Taube, TAIB, que na época haviam 500 casos no mundo, ou seja, uma ala de escola de samba. Eu falei, nossa, me veio assim, sabe, meu filho pertence a uma ala de uma escola de samba. Como assim 500 casos? Ele falou, registrados 500 casos e não tem nenhum estudo desde a infância até a vida adulta para saber o desenvolvimento dessas crianças. Ou seja, prognóstico zero, nada.
na hora você fica meio assim, né? Faz o quê agora? Cadê o manual de instruções? Eu lembro que nesse dia que o médico deu o diagnóstico, eu perguntei a ele se o Pedro, meu filho, poderia morrer disso ou com isso. E me tranquilizou saber que não, morre com isso. E em seguida eu quis saber sobre as chances dele vir até o nosso mundo. Esse mundo padrão aí que a gente vive, que a sociedade impõe, mas enfim, tá tudo certo. E ele me disse ser uma incógnita, porque normalmente eles não conseguem ser alfabetizados, andam com muita dificuldade em casos mais extremos, a parte motora é muito comprometida, são hiperativos, com um déficit de atenção muito grande, escolas só especiais, não crescem muito, a fala é bastante comprometida, podem ter problemas sérios de alergia alimentar, problemas dentários, refluxo, insônia, nossa, é uma lista. Tum. E o caso do meu filho foi um acidente genético com má formação no cromossomo 16. Um xizinho, assim, uma perninha, nasce com algum problema. Bom, agradeci ter tido a oportunidade de saber e poder correr atrás agora de um fato e não mais uma suposição. E quanto antes começar o trabalho, mais sucesso teremos. Desejou-me sorte. Ele não tinha muito mais para dizer mesmo. Eu não sei se já passou a foto eu mostrei uma do casamento que era com o pai justamente do Pedro, né, meu segundo marido. E e aí ficava todo mundo esperando assim, sabe? Nossa, ele é lindo, e tem os olhos azuis, maravilhoso. Vai lá ser um príncipe. Antes aqui a gente estava ensaiando o som e elas fala alguma coisa. Eu falei, ficava todo mundo esperando assim, sabe? O Pequeno Príncipe. Eu falei, gente, não é bem assim, né? Então, em todos os casos. Depois de ouvir... É porque a síndrome de Rubinstein, assim, como Down, por exemplo, as características são muito marcantes, né? E, assim, por sorte, o Pedro não teve muito os traços afetados, né? É a parte que eu até cortei daqui, que eu falei com o Renato, que eu não queria falar, porque foi a parte que mais me incomodou, quando o médico disse. Porque eu falei, mas não tem nada a ver com as fotos que você está me mostrando dos outros portadores da síndrome. Aí ele falou assim, mas muito provavelmente os traços de beleza de vocês amenizou. Eu chorava muito. Eu falei, nossa, é para isso que serve, beleza. Tudo bem. Bom, depois de ouvir as explicações, só me ocorreu dizer uma única coisa, que é o título da minha matéria, da minha palestra. Se ele não puder vir para o meu mundo, para o nosso mundo, eu vou ao dele. E eu lembro que nessa hora quem chorou foi o médico. Ele olhava assim para minha cara e falou, nossa, nunca ninguém disse isso. Eu falei, mas se vai ser difícil para uma criança especial vir para esse mundo, eu não tendo os problemas dele, talvez seja fácil, não deve ser muito complicado, vamos lá. E fui com toda a minha força, coragem, garra, alegria, amor, sem jamais me sentir infeliz, com medo, nem culpada, nem frustrada, muito menos deixar de viver a vida. Continuei meu trabalho, indo a festas, com alegria, sendo feliz, porque não colocaria qualquer tipo de responsabilidade por alguma frustração minha nas costas do meu filho. Nunca. Ao contrário, ele foi a minha inspiração para seguir aprendendo. E é muito importante estarmos bem na nossa pele para cumprir a missão que nos é dada. Isso para mim é um fato. Assim, se eu não estiver bem, eu não vou fazer nada bem. Nem estar aqui falando, que aliás eu acho que hoje eu nem estou bem na minha pele, porque eu estou fora do meu habitat, mas tudo bem. Aceitar com naturalidade e não fazer do desconhecido um bicho de 7 cabeças. Em paz, feliz, com serenidade e muito amor, é possível ter sucesso, sim. E eu queria que ele tivesse orgulho da mãe. Mesmo, assim, vai ver, eu sou vaidosa, mas enfim, eu queria. E eu não queria que ele me visse, sabe? Não pintou o cabelo, engordou, tá cansada, jogada, não ia combinar comigo. Não. E eu acho que consegui. É engraçado, toda vez assim, eu vou sair, tô arrumada, ele olha assim, onde você vai tão elegante e sexy? Eu falei, sexy, meu filho? Não, você tá muito elegante e sexy. Eu falei, tá bom. É um fofo, é um querido ele. Onde é que eu tô aqui? E bom, eu nem lembro mais como é que era a vida antes do Pedro. Acho que cinza, está na moda, né? Os tons de cinza. A vida com ele é um arco-íris. É completamente descolorido, cada dia uma coisa diferente. Enfim, nem lembro. Assim, eu acho estranho quando eu vejo uma mãe dizer, senta, meu filho, o filho vai lá e senta. Eu acho estranhésimo, isso aí tem alguma coisa errada. Come, meu filho, come. Não consigo entender isso. Assim,
Eles não querem que eu fale. Eu realmente não consigo. 22 anos é muito tempo. Desculpa. Bom, foram muitos anos de aulas e mais aulas particulares, terapias, fonos, alergistas, odontologistas, médicos, psicoterapeutas, musicoterapia, quinoterapia, e carinho, 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 dedicação, além da compreensão de todos que estão ao redor. Pai, mãe, irmãos, filhos, os meus filhos, os netos. Meu neto é engraçadésimo, ele tem 10 anos e ele cuida do tio. Ele fala assim, tio, não faz assim, tio, não é assim. E o Pedro olha assim... Enfim, e funcionários domésticos também. Eu tive a sorte de ter uma babá que virou depois secretária dele por 11 anos, que foi uma bênção, assim, uma santa criatura. Enfim, a família é de extrema importância, estarem afiados na mesma direção é tudo. Eu acho que eu tive muita sorte com toda a ajuda e apoio que recebi. Era como se essa minha bandeira assim, fosse sagrada mesmo, sabe? E todos se renderam e cada um à sua maneira, dentro das suas possibilidades, veio a somar. Até porque se não somasse, out. Não tenho pudores. Nenhum, zero pudor. Paciência, zero. Não. Não dá para entrar sozinha em uma batalha. Isso é fato. E a humildade em reconhecer que precisamos e muito de ajuda é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças se sentirem confortáveis e dentro de um contexto que não exija o que elas não podem realizar, sem deixar de fazer a leitura do que eles têm para dar, que está muito além do que pensamos saber. E não deixar de exigir sempre o possível, que uma vez alcançado, mais uma meta e mais uma, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Os momentos difíceis foram muitos, mas eu diria que o pior de tudo, desculpem médicos, professores e terapeutas se estiverem presentes, mas eu diria que o pior de tudo é o despreparo humano dos médicos, técnicos, sem generalizar, é claro, e dos professores. Passei por situações que até Deus duvida. Eles normalmente querem usar a técnica. Meu filho faz parte de 500 casos no mundo. Ele quer usar a técnica que ele aprendeu numa média de... Impossível. E nesses casos, assim, não servem, porque a criança não tem comando, não tem... Faz isso, senta para comer. Não é assim. Não, mas a técnica... Eu falei, tá bom. Cansei de levantar de consultórios médicos e ir embora na certeza que não ajudaria o meu filho, não da maneira que eu achava ser o certo. É a parte leoa, assim, não. Antes de ser um caso, meu filho é um ser que, mesmo quando não exprime o que sente ou pensa, da maneira como as pessoas entendem e esperam, eu, como mãe, sei o que está sentindo, mesmo antes dele sentir. Isso é fato. Aliás, todas as mães, né? Isso não é muito... Enfim. Chegou um momento... eu digo com mais assim, porque parece que os técnicos, esses terapeutas, eles não veem um ser, é como se fosse algo que tivesse que ser consertado. Então, assim, fala na frente da criança. Eu falei, não, gente, peraí, não é bagunçado assim, não. E chegou um momento que eu passei mesmo a ir para ir às consultas para conhecer o profissional, explicar o caso e perguntar mesmo como ele, técnico, médico, professor, procederia. Se eu não concordasse, não voltava. Muito obrigado, um prazer, não voltava. Mesmo. E muitas vezes ouvi os PhDs dizerem, deixe seu filho que será mais fácil de convencê-lo para realizar o procedimento. Esse, casualmente, eu lembrei porque ele queria que o Pedro tinha 4 anos, que tomasse refluxo para um exame. Aí eu olhei assim, perguntei, como o senhor vai fazer isso? Aí ele disse, não, a técnica. Eu falei, qual é a sua técnica? Eu vou dar um copinho e ele vai tomar. Vai sim. O senhor pode dar litros, que ele vai vomitar, vai cuspir, vai jogar longe, provavelmente, do senhor. Ele não vai tomar isso. E o senhor, para dar um copinho de... contraste para o meu filho tomar, ele não vai tomar. Mas eu saí, deixei ele com a técnica e meu filho. Me chamaram. Ah, por favor, já quebrou a sala, não tomou. A gente não sabe o que fazer. Eu falei assim, eu vou usar então a minha técnica. Aí eu sentava no chão com uma colherinha, contar gotas, contava histórias do mundo que ele vivia. Da Disney, dos desenhos animados, enfim. Eles nunca conseguiram e eu ia lá, devia dividir a consulta.
Em pouco tempo concordavam e eu acabava conseguindo dobrar o Pedro e fazer tudo. Enfim. Da mesma forma, os professores... Se eu estiver passando do tempo... Cadê a Helena para me avisar? Está na boa? Já estou mais da metade. Da mesma forma, os professores que se dizem preparados, mas não hesitam em ligar para pedir que busque a criança na escola, porque não está se comportando. Esperavam o quê? Um comportamento exemplar. Senta, desenha, agora canta, agora toca o pianinho. Gente, ele não entende isso, não tem esse comando. Mas, enfim. E sabem cobrar, né? Porque a escola especial é o dobro, o triplo, sempre. Eu, com 10, 12 anos, era o mesmo preço da minha sobrinha que estudava na PUC. Sabe? Falei assim, para me ligar... Tá bom. Bom, foram muitas reuniões tensas tentando ensinar a melhor maneira de lidar com meu filho. Mas é muito difícil para quem deveria estar ensinando acatar o aprendizado da vivência diária de uma mãe. Na maioria das vezes, agem conforme aprenderam e perdem uma grande oportunidade de crescer em conhecimento. Olhar além é para poucos. Nunca me arrependi de ouvir meu coração e de longe reconheço quem tem um e faz uso dele. Por sorte, conheci várias pessoas bacanas. Meu casamento durou 10 anos, é meio estatística, né? Filho especial, casamento, lá, tum. Não, é estatística mesmo, é estatística. Nos separamos quando Pedro tinha 7 anos. Continuamos amigos e nos falamos diariamente. Tenho certeza que estaremos sempre juntos. Graças a Deus, super amigos mesmo. Ricardo, você conheceu, né, Renato? É um querido, vive lá em casa, vai, entra, pega o nosso filho, sai, não tem horário, dia assim, já não, fim de semana, quando quiser. Que eu acho ótimo também, que dá um refresco. Não tenho nada, acho ótimo. Ricardo é um pai maravilhoso, presente, muito atuante nos problemas também de ordem clínica por ser médico. Sempre foi ele que cuidou dessa parte, esse Rubinstein é americano, e aí vem aquelas palestras e ensinamentos que eu não entendo muito bem, não domino inglês, que dirá termos técnicos. Então, ele sempre cuidou dessa parte. E creio que nos completamos muito bem no que diz respeito ao equilíbrio do Pedro. Eu sei o coração e a intuição, e ele a razão e o conhecimento. E o amor de um pelo outro é incontestável. O aprendizado foi enorme, continua sendo até hoje, e abandonar o que sabemos, o que pensamos saber, e estar pronta para as novidades diárias, eu acho que é o segredo. Casei pela 3ª vez com o Beto, estamos juntos há 15 anos, que é mais do que um pai para o meu filho. Eu diria até que ele é um porto seguro, assim, sabe? É muito engraçado, porque o Pedro, quando conheceu o Beto, ele tinha 8 anos já. Aí ele, mais velho, assim, que o pai dele, ele disse, você é o líder. Eu já arrumava, os cabelos brancos. Aí, assim, vai levar bronca, giripoca, vai piar. Líder, me ajude. Aí o Beto olha pra mim, pô, Vida, me chama de Vida. Poxa, Vida, não briga com ele não. Eu falei, não, então tá tudo certo. Deixa ele aprontar, porque ele acha que ele pode. Não pode, não. Enfim, bronca eu já falei. A cada dia, uma surpresa. De uma hora a outra, eu passei a ser aprendiz do meu filho, me ensinando o caminho de como chegar até ele. Aprendi a ser mais paciente, tolerante, extremamente grata por qualquer avanço que ele me presenteava. Aprendi a descansar e dormir quando fosse possível, porque era preciso descansar ao menos o corpo, né? Assim, fechava os olhos e dormia profundamente, embora eu acredite que, de fato, a gente descanse é quando desperta, né? Quando você vê o todo, quando você vê mesmo que você descansa. Nada de sonhos, porque a realidade é linda para ser vivida em sua plenitude. Há muito mais além do que as palavras dizem. Muito mais. Aprendi a ser uma leoa e passar por cima de qualquer coisa e qualquer um que não fosse para somar. Aprendi a dar valor ao que de fato tem valor e bobagens não tinham espaço na minha vida. Pedro hoje tem 22 anos, é um rapaz forte, vocês viram as fotos da Reis. Foi uma exposição de aeronáutica, alguma coisa. Bem recente essa foto. É um rapaz forte, saudável e bonito. Tem poucas características físicas da síndrome, contrariamente às expectativas, mede 1,86 m. Aí eu acho que eu e o pai demos uma forcinha também nisso, né? Porque o pai também tem 1,90 m. Esses são meus 3 filhos.
Esse é o que está de aniversário amanhã. Mala! Você parou há uma semana, tá uma coisa. Descobriu de novo a pólvora, assim. Bom, Pedro aprendeu a montar, nadar, tem um personal para malhar, porque é vaidoso, preocupado com peso, que está sempre magrinho. Deve ser minha parte. Estudou em escolas especiais até os 18 anos, fez aulas de canto, teatro, é independente na sua higiene pessoal. Apenas cortar unha e barbear que a gente tem que dar uma força, porque senão não rola. Fala razoavelmente bem o espanhol, arranha inglês. Agora quer aprender japonês, porque ele é fã dos mangás, dos desenhos japoneses. Aí ele disse, eu quero aprender japonês. Eu falei, tá bom, meu filho, você vai aprender japonês. Não sei, ele quer aprender japonês. Lê compulsivamente sobre todos os assuntos. É quase uma traça, assim, um devorador de livros. Eu leio muito, ele também, o pai lê muito. Gente, o que é o cinto? É o cinto. Helena, cadê o cronômetrozinho lá? Time. E a gente sempre fala um pro outro, assim, ele passa por mim, eu tô lendo, porque ele é muito engraçado para falar. Traça. Aí eu passo por ele e ele tá lendo, traça. Não, você é a traça mor. Eu falei, tá bom, eu sou a traça mor. Usa o computador com uma intimidade impressionante e nele escreve, desde 3, 4 anos. E nele escreve seus livros que quer editar e se tornar um famoso escritor e artista plástico, pois desenha também bacanérrimo, assim, tipo Picasso mesmo, assim, sabe? É impressionante, Gaudí, aquelas cores, assim, sabe? Bárbaro, sabe? É bem legal. E os livros, assim, ele nem editou, a gente deve editar um agora, para dar para os amigos, enfim. E ele fala assim, não, mas eu quero que seja uma saga igual de Harry Potter. E ele quer que a atriz principal da história dele seja a menininha dos vampiros lá do... Não tem uma bonita? Ele quer. E ele quer uma noite de autógrafo igual a da autora do Harry Potter. Eu falei, tá bom, meu filho, escreve o livro primeiro. Que é pouco ele. Enfim. Adora cinema, teatro, praia. A água é o habitat dele, assim, é muito bacana. Ama os games em geral, apesar de não perder muito bem, não sabe perder, o Pedro é nervoso nessa parte. É um defensor da natureza e não aceita desaforos para com ela, assim que sempre pergunta a procedência das carnes. Porque ele quer saber se são de animais em extinção ou não. Isso é para a moça que... Ele quer saber tudo. Se está em extinção, não come. Melhor que a maioria. É impressionante. E os legumes, verduras, tem que ser tudo orgânico. Se não for orgânico, não como. Agrotóxicos, eu não como. Claro que se alimenta muito bem e com horários que se impõem e segue, porque ele precisa. Eu acho que a desorganização interna faz com que a externa seja, né? Então, assim, tudo dele é metodicamente no lugar. Tirar alguma coisa, assim, quem mexeu? Ele vai direto, quando tem uma funcionária na casa. Você é nova aqui? Mas assim, são 280 mil livros. Vai cair. 200 e quantos mil bonecos. Mudou a ordem e fica doido. Pergunta, alimenta muito bem. É alegre, carinhoso, tem um humor perspicaz e a melhor forma de levá-lo é justamente com humor. É como sempre eu consegui tudo com ele. Por isso que eu sou meio boba, assim, para falar. Quando pensamos que não está nem aí para o que está acontecendo, ele vem com uma tirada pontual, porque ele consegue resumir. Isso aqui que eu estou falando, 2 horas, que também parece que eu estou 2 horas aqui, ele teria de 3 palavras e ia resumir tudo. É uma coisa impressionante, o poder de síntese que ele tem, sabe? É bacana isso. Tem uma memória absurda, o seu cérebro parece um HD. Impressionante. A Pedro, sabe, lembra tudo. E até pouco tempo atrás, o único portador dessa síndrome alfabetizado no Brasil era o Pedro. Dureza. Aí, para continuar, cadê o microfone que não cai? Na hora que é para cair, não cai. Droga. Bom, para finalizar, eu queria dizer que eu não acredito em nada que não seja tudo,
Porque é possível sim alcançar a vitória e sendo feliz. Aprendi a conhecer limites e descobri não ter limites para lutar. Vai cair. Não vai não, é que eu preciso de um tempo. Peraí. Disfarce. Aprendi que as frustrações são expectativas que criamos e nada mais do que isso. E quando não as temos, o que vem de brinde tem gosto de céu. Aprendi que sim ou não pode ser talvez. E que talvez eu não seja a melhor mãe do mundo, mas eu tenho o melhor filho do mundo. Obrigado, Pedro. Obrigada. Não, é emocionante. Eu consegui me controlar.